Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos para o nosso 7º capítulo deste livro, a segunda parte, porque nós dividimos esse capítulo em duas partes, porque é um capítulo muito importante, é um capítulo onde a gente deve se atentar para as peculiaridades, então por isso eu resolvi dividir esse capítulo em duas partes e ele tem 23 páginas, então para a gente conseguir resumir de forma mais detalhada. Esse capítulo que se chama A Equipe Espiritual. Então, nessa segunda parte desse capítulo, a gente vai, a Sueli traz para nós duas questões muito importantes para que chame a nossa atenção da importância do trabalho da espiritualidade amiga, de como eles estão sempre nos auxiliando, suprindo muitas vezes as nossas falhas, as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Então a Sueli traz para nós como que a espiritualidade não mede esforços. Muitas vezes ela tem que envolver diversas pessoas, diversas situações para atingir aquele objetivo principal de desobsessão. Nessa situação, então, deste livro, a primeira que a Sueli traz para nós é a situação do Gregório, do livro Libertação. Para quem já leu, sabe como esse livro é muito interessante, como ele nos traz a situação da obsessão da Margarida. Ela estava numa situação quase já acamada, quase desencarnando, né? Tal era o processo obsessivo dos espíritos que a estavam acometendo. Então, o Gúbio, para tentar resolver essa situação, vai até aquele chefe, o chefe dos espíritos que estavam nesse processo de obsessão. E então, o Gregório, ele já fala ele estava num trono, ele tinha todo um local onde ele ficava, e ele já esclarece para o Gúbio. A Margarida tem mais de 60 espíritos que aí estão, são meus comandados em processo obsessivo, e eu não quero libertá-la, porque eu vivo das suas vibrações, eu sorvo no verdadeiro processo de vampirização. Então o Gúbio, quando se deu conta de que não seria possível a libertação e a desobsessão somente conversando com o Gregório, o que o Gúbio faz? Em síntese, ele então começa a perceber cada um daqueles espíritos que estavam envolvendo a Margarida para tentar retirá-los pouco a pouco. E então ele percebe que o Gregório tinha uma fragilidade, que era o seu filho, Jorge. Então, quando ele fica sabendo que o seu filho Jorge estava numa situação terrível no manicômio, e justamente o desejo de vingança, tanto de Gregório quanto de Saldanha, eram contra o pai de Margarida, que era um juiz. E ele havia condenado Jorge. Como eles entendiam que toda aquela loucura, toda aquela situação que o Jorge estava sofrendo e outras situações eram causadas pelo pai da Margarida, o que eles fizeram? Eles então se aproveitaram da situação da menina, da jovem, e então a envolveram no processo obsessivo. E aí, nessa situação que a gente vai falar em síntese, é interessante ler o capítulo e ler mais ainda o livro Libertação. Então, eles conseguem levar o Gregório lá naquele local onde o Jorge estava, e o Gúbio então mostra a Gregório a sua força moral, a sua ascendência. Ele está deitado, adormecido, e então o Gúbio consegue envolvê-lo, porque ele também está em processo obsessivo. E aí é uma grande jornada. Então todo o trabalho que a espiritualidade faz, porque na verdade a Margarida era uma protegida do Gúbio, então ele faz todo um trabalho, ela é indicada a ser levada num trabalho
no centro, o seu nome levado no trabalho mediúnico, e aí no trabalho mediúnico eles também vão esclarecendo esses espíritos que estão ao seu lado. Então, quando a gente se dá conta do trabalho que a espiritualidade faz, nós, enquanto médiuns, enquanto estamos no trabalho público, nós estamos ministrando um passe, nós somos esses verdadeiros pequenos instrumentos, sendo que muitas vezes todo o trabalho foi a espiritualidade quem realizou. E mais uma situação que a Sueli traz nesse capítulo, que é muito bela, é a história do Joaquim. O Joaquim era um espírito, um suicida, que ele dá comunicação no trabalho mediúnico, onde a Sueli participa. E ela coloca como doloroso resgate de Joaquim. É muito interessante a história de Joaquim. Eu já até contei em outras palestras, porque é uma das histórias que mais me fascinou e me deixou emocionada. Primeiro, porque trata do suicídio, um tema que está muito atual. Infelizmente, jovens, adultos, crianças estão sendo acometidas pelas perturbações, pelos envolvimentos espirituais e querendo suicidar-se. A ideia suicida está muito forte na nossa sociedade. Então, o doloroso resgate de Joaquim trata da seguinte situação. O Joaquim, ele conta a história dele, ele chega no trabalho todo sujo, e ele fala para que os médiuns que tenham essa faculdade de vidência não se perturbem com a sua situação, porque ele todo maltrapilho, todo sujo, para que não se perturbem. Por quê? Porque ele havia vivido no Rio de Janeiro na década de 40, na boemia, e ele então foi criado lá nas favelas do Rio de Janeiro. E lá ele conheceu as drogas, ele conheceu os vícios, e ele era um galã. Então todas as mulheres achavam ele encantador e ele as seduzia. Certa situação, ele envolveu uma moça que ficou apaixonada. E quando então ela descobriu que estava grávida, e ele, como era de costume, abandonou a moça, ela desesperada suicidou-se. E ali, mais uns 3 anos, ele se envolveu com uma mulher que era casada. E quando seu marido ficou sabendo da situação desse envolvimento, o que ela fez? Também se suicidou. Mas o Joaquim não se deixava levar por essa emoção. Ele se dizia, isso para ele era como se afagasse o seu orgulho. Então ele dizia que ele era um homem, que as mulheres se matavam por ele. Veja que situação. E aí, ele, na década de 60, ele foi assassinado. Claro, o destino de uma pessoa que vive na boemia, que vive do vício, da drogadição, não tem outro final, senão a dolorosa morte antecipada através do assassinato. Então ele conta que ele foi procurar o assassino e se ligou a ele de tal forma como se fosse uma pedra, uma rocha. E ele ficou, então, envolvendo muitos jovens, obsediando esses jovens com ideias suicidas. E ele se comprazia dos suicídios em que provocava nos jovens. Mas certo dia, ele provocou o suicídio num jovem. Mas tal foi o seu espanto que ele descobriu que esse jovem era o seu filho, um filho que ele nem sabia que tinha, mas que com essas ideias suicidas acabou por se suicidar-se por conta, inclusive, da sua contribuição. Ele ficou tão espantado, despertou nele um sentimento de tanto horror das suas atitudes, que ele então despertou o segundo plano da consciência, não é? E aí então ele passou a trabalhar contra os suicidas. Diretamente, ele ajoelhou e pediu aos mentores que ele pudesse trabalhar junto ao resgate dos suicidas. E ele queria o trabalho, o pior, o mais difícil, e então era ele, por isso que ele estava maltrapilho e sujo, porque ele era o espírito que adentrava nas catacumbas, nos túmulos, nos caixões, quando essas vítimas do suicídio presas ao corpo não conseguiam desprender-se. Era o Joaquim que ia até lá
e resgatava esses jovens, esses adultos e essas pessoas nesse trabalho tão valoroso, tão difícil e como forma de modificar a sua vida, de modificar todo o passado delituoso que ele estava então transformado. Então vejam, meus irmãos, o trabalho que a espiritualidade faz. E nós, no trabalho mediúnico, atendemos os suicidas. Vejam quanto trabalho existe por parte dos nossos mentores, por parte da equipe espiritual. Então, nós ficamos por aqui. Até amanhã. Boa noite.